Fala galera do curso de Radiologia aqui da Galileu, como é que vocês estão? Hoje eu vou iniciar com vocês a nossa última aula. Ela, no total de 5 aulas que nós tivemos da disciplina de Psicologia aplicada à saúde, hoje é a nossa última aula. Também é o dia da nossa atividade, então avaliativa, então bastante atenção nesses processos. Eu vou passar para vocês hoje um conjunto de 3 assuntos novamente. Nós vamos voltar à comunicação eficaz, só que dessa vez eu vou explicar para vocês os ciclos que nós temos de comunicação eficaz e como montar esse ciclo, tanto na cabeça de vocês, hoje no emprego atual, quanto na área da saúde. Vou também passar para vocês um pouquinho sobre negociação, como a gente pode fazer uma boa negociação. E sim, isso vale também para a nossa vida, qualquer tipo de negociação. E a gente vai ver que existem vários tipos. Aqueles que a gente pode fazer durante o nosso dia a dia e hoje de uma forma muito mais voltada à área da saúde, como a gente pode negociar com o nosso paciente. Então eu vou iniciar já com a comunicação eficaz. Nós já falamos sobre comunicação na nossa última aula. A comunicação, ela é uma atividade administrativa que tem 2 propósitos principais. Uma pequena revisão do que a gente já viu na aula passada. Esses 2 propósitos são sempre de proporcionar ao outro alguma coisa. O primeiro propósito é proporcionar informação e compreensão necessária para que as pessoas possam se conduzir nas suas tarefas. Então a gente vai informar de forma clara, objetiva, transparente, para que as outras pessoas que estão ouvindo, ou às vezes até mesmo lendo, porque escrita é uma forma de comunicação, as pessoas que têm contato com esse nosso material produzido, ou seja, a fala ou a escrita, eles devem compreender de uma forma bem satisfatória aquilo que eles devem fazer. Por isso que existe tanto problema de quebra da comunicação. Quando você interrompe ou quebra uma informação, ela não chega de forma clara, objetiva aos outros. É o mesmo ponto que se eu ficasse enrolando muito para falar alguma coisa, você também não vai compreender o todo de forma clara e objetiva, como deve ser a comunicação. O segundo propósito é também proporcionar, mas é proporcionar as atitudes necessárias que promovam a motivação, cooperação e satisfação nos cargos. Esse ponto da comunicação ele é um pouco mais específico para os líderes. Mas quem disse que a gente não pode ser líder da nossa vida? Através da nossa comunicação, de como nós falamos com os outros, e agora eu não vou falar sobre o que falamos, e sim sobre como falamos. A forma com que passamos a nossa informação, a nossa comunicação, ela tem que ser tão clara e tão boa ao ponto de promover motivação, cooperação e que as pessoas tenham satisfação no que estão fazendo e como estão fazendo. Então, eu já tinha comentado anteriormente nos meus exemplos, mas aqui para ficar mais claro, toda comunicação ela deve ser clara, objetiva, transparente e sem julgamento, qualquer tipo de julgamento, tanto dentro da área empresarial quanto dentro da nossa área pessoal. E sim, galera, o hospital, o local de saúde, ele é uma área empresarial. Por mais que seja um tipo muito específico de empresa, ou seja, saúde, ainda assim não deixa de ser uma empresa. Então, todos os teus atos ali dentro e tudo que você faz é, de certa forma, uma entrega de um serviço para recebimento de capital, tanto no público quanto no privado. Se você não faz a tua ressonância correta, se você não entrega esse tipo de serviço, o hospital ele não vai receber recursos. Então é, de certa forma, entrega de serviços para que a gente receba capital. Sempre, sempre é preciso mais ouvir do que falar. E, além de ouvir, é executar uma audição mais ativa. O que eu quero dizer com isso? Você precisa ouvir, mas não só ouvir. Você também precisa reter aquela informação. Um outro verbo em português que a gente pode chamar isso é realmente
escutar. Você pode apenas ouvir e não reter a informação. Isso é ouvir. Mas quando a gente escuta, faz uma escuta ativa, nós realmente ouvimos a informação e retemos aquela informação. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre o ciclo de comunicação com vocês. Esse ciclo, ele fornece uma lista de variação útil e essa verificação ela tem que ser feita através de perguntas, onde através dessas respostas é que a gente vai determinar se esse ciclo de comunicação está sendo feito de uma maneira eficaz ou não. E essa verificação útil, essas perguntas todas que a gente está fazendo, ela vai ajudar a comunicar efetivamente para o seu público. Lembrando que o público ele é diferente. Toda vez que você vai conversar com um público diferente, você deve criar estratégias de comunicação diferente. Por exemplo, olha só, gente. Se eu for conversar com médicos e diretores de uma empresa, a linguagem, a minha forma de me portar, a forma com que eu devo fazer, isso é muito importante, isso é muito satisfatório. E se eu não fizer de uma maneira correta, isso não vai atingir o meu público da forma que eu quero que atinja. Vamos para algumas dicas de como a gente pode fazer uma comunicação eficaz e utilizar o ciclo de comunicação. Primeira dica: você pode aplicar o ciclo de comunicação a qualquer situação em que haja comunicação, mas provavelmente será mais útil para preparar e fornecer comunicações importantes ou aquelas mais complexas. Pode ser em forma escrita, como os e-mails para uma equipe ou organizações, ou pode ser também como material de marketing, apresentação, na sua forma mais falada. Então a gente tem a forma escrita e a forma falada. Na forma falada, você também tem que preparar essas informações e fornecer essa comunicação complexa numa forma de apresentação, numa forma de diálogo ou numa forma de negociação, que é o que a gente vai ver mais para frente. Uma outra dica, gente, a dica 2, ela diz o seguinte: o ciclo de comunicação, ele não inclui uma etapa de teste, que você pode testar, ver se vai dar certo, se a comunicação vai chegar e tudo mais. Infelizmente, quando a gente se comunica, ela vai para sempre. Então a gente não tem como, por mais que a gente tente testar isso de uma certa maneira, tipo, ir para frente do espelho e detalhar e ensaiar uma apresentação, ou então enviar um e-mail e ver o que acha. Claro que não é para o público que você espera ver. Quando você falar na frente do espelho, você está falando para você mesmo. Então você não está testando realmente como é que vai ser lá na hora. É bem diferente. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode burlar um pouquinho, a gente pode fazer a nossa plateia. Então a gente pode pedir para um amigo e dar uma lida naquele e-mail que você vai mandar. Você pode chamar umas pessoas mais conhecidas e que você confia e falar um pouco, principalmente se eles fazem parte do público-alvo que você quer atingir. Então, você tem como executar algumas etapas do que eu vou falar do ciclo de comunicação com pessoas mais próximas. Claro que não vai ser a mesma coisa. Eles não são o teu público-alvo, o público aquele que você quer atingir. Mas eles podem te ajudar bastante a atingir aquela comunicação de uma forma melhor. Então, não existe essa etapa de teste. Tudo que você fala para o teu público mesmo vai chegar para o teu público, pronto, acabou. Mas o que a gente pode fazer? Criar artifícios, manobras, para que isso aconteça de uma maneira muito mais eficaz. E eu já falei bastante sobre esse ciclo de comunicação, mas ainda não expliquei o que ele é. Então agora eu vou explicar para vocês detalhadamente como funciona o ciclo de comunicação. Vamos para o primeiro passo. A gente vai esclarecer o objetivo. Para que a gente está indo se comunicar? Mas para isso, nós vamos fazer o seguinte: vamos seguir passo a passo. Organize seus pensamentos sobre a mensagem que você deseja comunicar, respondendo algumas perguntas. Com quem estou me comunicando? Então, por exemplo, eu preciso preparar uma aula. Eu vou criar esse exemplo com vocês. Eu preciso criar uma aula
para o curso de Radiologia 2020 falando sobre ciclo de comunicação. Primeira pergunta que eu tenho que responder para mim mesmo: com quem estou me comunicando? E a resposta para os alunos do curso de Radiologia da Galileu. Qual mensagem estou tentando passar? Aí agora eu vou responder. O que eu estou querendo passar é como o ciclo de comunicação ele funciona na vida de todos, independente do objetivo, independente de onde eu estou utilizando, mas ele tem que funcionar. O que estou tentando alcançar? Eu quero alcançar que todos os meus alunos aprendam o ciclo de comunicação. Pronto, eu já respondi 3 perguntas e ainda tem mais. Por que eu quero enviar essa mensagem? Porque é meu dever como professor obter o máximo de conhecimento e entregar esse conhecimento para os meus alunos. Eu preciso enviar tudo isso? Nem sempre. Eu posso ver quais são os pontos principais do ciclo de comunicação e entregar de uma forma mais fácil para eles, que é o que eu estou tentando fazer agora. Próxima pergunta. O que eu quero que meu público sinta? Eu quero que eles sintam interesse em usar o ciclo de comunicação durante toda a sua vida. Próxima pergunta. O que meu público precisa ou deseja dessa mensagem? Eles precisam entender que o ciclo de comunicação ele é bacana, ele é certo, ele é eficaz. E eu desejo que com essa mensagem eles possam utilizar na vida, mas o meu público deseja o quê? Passar na disciplina de psicologia. E a última pergunta desse primeiro passo: o que eu quero que o meu público faça com essa informação? E a minha resposta é: eu quero que o meu público retenha essa informação e utilize na sua vida. Então, tudo isso é para eu poder entender quais são os caminhos que eu devo tomar. Entender que eu tenho que delimitar um tema, que é o ciclo de comunicação. Eu preciso fazer com que o meu público, que são vocês, alunos de radiologia, entendam a minha fala, entendam o conteúdo e passem na disciplina. Então, pronto, com isso eu já tenho material para seguir o segundo passo. Qual é o segundo passo? Compor e codificar. Então agora eu vou entender, por exemplo, eu falei que eu queria ensinar ciclo de comunicação. Esse é o meu exemplo. Mas como é que eu vou montar essa mensagem para chegar até vocês de uma maneira eficaz, de uma maneira que vocês entendam? Agora eu tenho que responder esse segundo passo. Como é que eu devo fazer isso? Vamos lá. As perguntas do segundo passo são as seguintes. Primeira pergunta: qual a melhor maneira de comunicar essa informação? Minha resposta: criando exemplos práticos que os alunos possam entender como é que eu vou passar essa informação. Próxima. Qual nível ou tipo de idioma devo usar? Então, galera, qual é o nível de idioma que eu devo usar? Eu tenho que usar o nível fluente de português. Afinal, todos vocês falam português. Agora, se eu for explicar isso para uma turma de língua inglesa, para quem não sabe, eu dou aula de inglês também. So, I am fluency in English. So, I have to choose between Portuguese or English. Então eu tenho que escolher. Se o meu público fala inglês, então eu tenho que passar essa informação na língua fluente deles, que é o inglês, como eu já fiz outras vezes em outras palestras. Mas o nível de idioma, eu devo falar um nível muito técnico, um nível com várias palavras difíceis? Não, afinal de contas eu não estou dando aula para uma graduação, eu estou falando com curso técnico. Então algumas coisas eu preciso maneirar na linguagem científica, senão a minha informação ela não vai chegar de forma clara. Então eu tenho que pensar nisso. Então eu não posso ficar falando palavras difíceis, codificação da informação, sem explicar o que é isso. Beleza, está respondida essa questão. Próximo ponto. Terceira pergunta aqui do nosso slide, do segundo passo. O público tem alguma informação sobre o assunto? Será que o meu público ele já estudou o ciclo de comunicação? Eu acho que não.
Então eu preciso começar bem do básico da comunicação para que eles entendam. Quarta pergunta. O meu público precisa de algum recurso adicional para entender a minha mensagem? Vamos pensar. O que meu público pode precisar para entender o ciclo de comunicação? Um slide? Olha só, posso fazer um slide sobre isso. Um vídeo? Eu posso linkar vídeos no YouTube que falem sobre o ciclo de comunicação. Então, esses são os meus materiais adicionais. Próxima pergunta, eu já estou na quinta pergunta. Estou expressando emoção com a minha mensagem? Em caso afirmativo, quais emoções? Então eu estou passando essa mensagem com muita raiva. Vocês têm que entender isso e não sei o quê. Ou eu estou passando de uma maneira mais calma? Eu estou sendo muito acelerado? Eu quero apresentar uma emoção acelerada para vocês. Vocês precisam entender isso, tem que entender rápido? Às vezes não. Então tenho que ter calma para ver como eu posso mandar a minha mensagem, a minha forma de falar, o meu tom de conversa, ele tem que ser ajustado. Agora vamos para a última pergunta do segundo passo. O público vai assumir alguma coisa sobre mim ou meus motivos que possam prejudicar a credibilidade da mensagem? Então, será se eu estou passando alguma informação, alguma coisa que vocês podem chegar a pensar errado sobre a minha pessoa? Tipo, eu não quero mais dar aula para aquela turma, não. Então eu vou falar de qualquer jeito. Gente, a atividade tá aí, o assunto é esse aqui, se vocês não entenderam, pesquisa. Ou eu devo assumir que a minha postura ela tem que ser a melhor possível para que a minha fala não prejudique a minha credibilidade. Se eu não estou dando exemplos muito complicados ou exemplos em que eu não estou me fazendo entender muito bem e vocês nem gostem de ouvir a minha mensagem, então isso tudo tem que ser avaliado aqui, no segundo passo, que é compor ou codificar a informação. Então, o que foi que a gente já resolveu até agora? Eu sei qual é a mensagem que eu quero passar, é falar sobre o ciclo de comunicação. Eu quero que os meus alunos entendam o que é isso é lá do primeiro passo. E agora eu sei que eu preciso me comunicar de forma correta, que eu tenho que preparar um material para eles poderem observar melhor o que é o ciclo de comunicação. E eu preciso falar de uma maneira calma, de uma maneira entendível, para que todo mundo entenda o nosso principal objetivo, que é entender essa mensagem. Isso tudo me leva para o terceiro passo: transmitir e entregar. A maneira como você comunica a sua mensagem, ela é vital, ela é super importante para garantir que a sua audiência a receba de uma maneira incrível, eficaz, certinha. Vamos ver as perguntas do terceiro passo. Esse é o momento certo para enviar essa mensagem? O meu conteúdo, ele está no momento correto? Eu estou fazendo ele de uma maneira certa? Então, eu acredito que sim. Então, beleza, respondi que sim nessa questão. Qual é o estado mental da minha audiência e qual será a carga de trabalho quando receber essa mensagem? Como devo apresentar minha mensagem para levar isso em conta? Então, será se meus alunos eles estão tranquilos para receber essa mensagem? Ou será se eles estão atarefados, cheios de trabalho? Será se eles estão em um momento bom da vida deles para entender essa mensagem de uma forma correta? Ou eu preciso acalmar os meus alunos, eu preciso trazer alguma brincadeira, eu preciso melhorar o ambiente para isso? Então, deixa eu pensar, né? Eu acho que meus alunos estão bem, apesar de um pouco ansiosos por conta do período pandêmico, que está deixando todo mundo muito ansioso e muito aos nervos à flor da pele. Então eu tenho que passar a minha mensagem de uma maneira tranquila, porque se eu passar muito rápido ninguém vai entender nada e tá todo mundo muito ansioso com esse processo, então pode dar errado. Então eu tenho que ver como é que eu vou fazer isso. Meu público está preparado? Acho que sim. Então beleza, vamos lá. Próxima pergunta. Haverá distrações que possam prejudicar o impacto da comunicação? Isso é especialmente importante para considerar ao fazer um discurso ou uma apresentação. Então, na época da aglomeração, será se
quando eu estiver explicando lá na frente da sala de aula com vocês e tudo mais, será que vai ter alguma coisa que vai distrair vocês da minha mensagem? Ou eu tenho a capacidade de reter a atenção de vocês? Só que isso também é importante para os dias atuais, os dias virtuais. Por que eu digo isso? Porque eu estou lançando esse vídeo no YouTube. Do lado do meu vídeo, que hoje não está aparecendo na minha cabeça, tem um monte de outros videozinhos com temas muito mais interessantes do que esse que eu tô passando pra vocês agora. Eu tenho certeza disso. Famosos, carros, mulheres, fofoca, enfim, vários temas. Então, será se não é mais interessante clicar lá no cantinho do que ouvir essa mensagem? Talvez seja. Às vezes a gente já tá tão cansado que ouvir um cara falando sobre ciclo de comunicação, tamanha segunda-feira à noite, deve ser bem chato. O que eu posso fazer para trazer a atenção de vocês? É isso que eu tenho que pensar nesse terceiro passo da comunicação. Devo incluir mais alguém na plateia? Eu devo colocar alguém que possa me ajudar ali dentro da plateia? Talvez seja uma boa ideia, porque aí eu posso fazer a plateia observar para essa pessoa que está me ajudando. Então, todos esse terceiro passo aqui, como é que eu vou transmitir a minha mensagem? Como é que ela deve ser entregada? Isso tudo vai me dar bagagem para chegar no quarto passo, receber um feedback. Então, eu entreguei a minha mensagem para vocês já. Agora nós vamos para a parte muito importante. O feedback ele é aterrorizador. Por que eu digo isso? A parte do feedback, gente, é a parte que deixa a gente bem assustado. Porque é o momento onde vocês avaliam se a minha comunicação chegou de uma maneira clara ou não. Se eu me fiz entender ou não. Então, nessa parte do feedback, é que a gente deve entender, conversar e receber uma avaliação do que a gente acabou de fazer. Todas as vezes que um professor entra na sala de aula, ele também faz a avaliação dele para ver se vocês entenderam o professor e vocês fazem a avaliação do professor para ver se ele foi bom ou não em passar o conteúdo dele. Além de passar conteúdo, também saber se ele é uma pessoa legal, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, criaram antipatia e por isso não querem mais ouvir a mensagem desse professor. A gente faz isso o tempo todo. Eu fazia na faculdade, vocês fazem no curso técnico, no ensino médio, todo mundo fez isso um dia. E tudo bem, faz parte de um dos processos da comunicação. Então, quais são as perguntas que agora vocês devem fazer em relação ao professor? Você sabe ler a linguagem corporal e usá-la para orientar a sua apresentação? Então, será se eu sei olhar quando os alunos não estão prestando atenção ou não querem ver a aula? Será se eu consigo observar quando a linguagem corporal, lá no momento de aglomeração, quando cruza os braços, quando começam a conversar, começam a sair o tempo todo durante a aula, será se isso é porque eu não estou sabendo entregar minha mensagem, ela não está sendo interessante o suficiente? Provavelmente. Vai dar tempo para uma sessão de perguntas e respostas no final? Será que eu estou deixando tempo suficiente para a minha plateia me perguntar sobre o assunto? Eu acredito que sim. Lá no nosso grupo do WhatsApp, eu sempre estou respondendo as perguntas de quem chega, tanto de maneira privada quanto de maneira pública lá no grupo. Então eu acho que esse ponto sim. Você terá um processo de obter feedback do seu público? Será se eu tenho como criar um mecanismo para pedir que vocês falem sobre mim? Acredito que sim, tem como a gente fazer isso. Próximo ponto. Quando você recebe feedback, é geralmente o que você quer e espera? Por exemplo, eu espero ter um bom feedback dessa disciplina, mas será se é isso que eu vou receber de verdade? E o último, lembre-se de usar o feedback indireto também. Você recebeu a resposta que queria da sua comunicação? Existe algo a mais que você possa interpretar a partir da resposta que recebeu? Dependendo do tipo de resposta, a gente pode inferir algumas coisas. E o que é inferir?
Inferir é tirar conclusões que não estão claras no texto, mas que você pode concluir. Então, através das respostas de vocês, será que eu consigo ver quais são os pontos que eu preciso melhorar? Isso é chamado de resposta indireta. Quinto passo, esse é o penúltimo passo do ciclo de comunicação. Então, eu já pensei como mandar a mensagem, já vi qual era a mensagem, pensei em como é que eu devo mandar essa mensagem, mandei a mensagem, recebi o feedback e agora eu vou analisar a situação. Então, dependendo da sua situação, talvez seja necessário reescrever a mensagem e tentar novamente. Esse ponto ele não é sempre utilizado. Mas quando ele é utilizado? Quando o meu público, ou seja, vocês, não entenderam a minha comunicação, a minha mensagem. Então eu tenho que refazer e reenviar essa mensagem. Então vamos lá. Quais são os pontos que a gente deve responder nesse feedback? Por que você recebeu esse feedback negativo? O que isso lhe disse sobre sua mensagem? Será se você realmente não soube apresentar a sua mensagem? O que foi que aconteceu? Próximo. O que você poderia ter feito diferente de obter a resposta que você queria? O que eu poderia fazer para melhorar se a minha mensagem ela não foi entregue de forma correta? Próximo ponto. O público sentiu-se o jeito que você esperava que eles sentissem? Então eles se sentiram amados, eles se sentiram confortáveis, eles se sentiram bem? Que é justamente o que eu queria que vocês sentissem e que eu coloquei como ponto lá no primeiro e no segundo passo? E se vocês não sentiram como eu esperava, por que vocês não sentiram? E a última pergunta. Como você deve agir ou se comportar de maneira diferente daqui para frente? Como é que você vai aprender através desses erros que foram cometidos durante essa passagem da informação? Último ponto: alterar e melhorar. Honrando e respeitando o feedback que você recebeu lá no quarto passo, se você acredita que é válido, que aquilo realmente é construtivo, mude a sua mensagem ou seu comportamento. Identificando os recursos que podem ajudar você a melhorar, por exemplo, peça ajuda, aconselhe os seus amigos, faça mais testes ou use mais pesquisas, assista mais aulas, leia mais livros, seminários e assim por diante. Entenda como você pode passar melhor aquela informação e como você deve se comportar melhor para não receber um feedback negativo e a sua mensagem ela seja melhor apresentada. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o atendimento ao cliente. No nosso campo principal, o cliente é o paciente. E o paciente já passou por muita coisa antes de chegar na mão do radiologista. Lembrando sempre que o objetivo central do nosso atendimento não é só satisfazer esse paciente. A gente também precisa satisfazer a direção do hospital, os nossos clientes, o nosso paciente propriamente dito e todos os outros colaboradores que estão junto conosco. Não adianta a gente trabalhar de qualquer jeito e, pensar que isso é satisfação. Então a gente tem que melhorar a qualidade de vida e de trabalho de todos, sendo uma pessoa mais leve, mais tranquila e atendendo de forma correta. Os pacientes estão cada vez mais impacientes, tornando-se clientes cada vez mais exigentes. E isso não só os pacientes dentro do hospital. A nossa vida, principalmente nesse período pandêmico, está sempre muito complicado. Todo mundo exige muito. Então a gente tem que entregar sempre 110, 120% do que a gente faria antigamente. Um atendimento médico hospitalar se inicia antes do cliente ser atendido pelo médico. Então ele vai iniciar aonde? Lá na recepção, quando ele vai conversar com uma pessoa que ainda nem é o médico para poder explicar o que ele está fazendo ali. Clientes não compram produtos nem serviços, compram satisfação através de uma experiência com você. Então você deve entregar a melhor experiência possível de acordo com aquelas limitações que acontecem no ambiente hospitalar. Qualidade de serviços. Ele é um conceito relativo ao cliente e não a quem presta serviço.
Que é isso? O que você faz um trabalho de qualidade ou não? Não é você que decide. A qualidade do teu serviço, ele é dado pelos teus clientes. Então, eu posso me esforçar ao máximo para mim ter qualidade no meu trabalho dentro do setor de radiologia. Mas se meu cliente acha que eu sou ruim, infelizmente é ele que manda nesse ponto de avaliação. Claro que a gente pode utilizar o ciclo de comunicação para poder analisar, ver o feedback, melhorar como é que a gente deve trabalhar esse ponto da qualidade do nosso serviço. O cliente ele pode ficar encantado com o atendimento, ao mesmo ponto que ele pode ficar destruído com o tipo de atendimento. Quando ele fica encantado, as suas expectativas elas foram superadas. Teve um excelente atendimento. Ele ficou encantado e com certeza procurará o serviço novamente e divulgará uma imagem positiva para várias pessoas. Acontece, porém é em menos quantidade do que quando você tem um péssimo atendimento. Um cliente que ele não ficou encantado é um cliente que vai falar muito mais mal de você do que um cliente que ficou encantado e gostou muito do teu serviço. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é necessidade e sobre o que é o desejo dos nossos clientes. O que são necessidades? As necessidades são os serviços de saúde. Só que a gente pode dividir isso e separar dos desejos. O que é um desejo? É alguma coisa que você quer muito, mas não é extremamente necessário. Por exemplo, roupas, restaurantes, viagens, cinemas, aglomeração. São desejos da nossa população, mas elas não são exatamente necessidades naquele momento. Nossa principal necessidade é manter os serviços de saúde. A essência de um bom atendimento será, em primeiro lugar, observar e ouvir o cliente atentamente. Somente depois é que você deve falar e agir. Mas não é simplesmente porque o cliente tem sempre razão. É entender até onde ele está correto e até onde você pode ir. Nunca usem os termos a seguir num atendimento, principalmente dentro de um hospital. Ô, fofa, amor, você quer falar com quem? Queria ou querida, amorzinho, amor, linda, seja bonzinho pro tio, tá? Volte sempre dentro de um hospital, gente. Como é que você vai pedir pra uma pessoa voltar sempre pro hospital? Como é que pode? É basicamente você pedindo pra pessoa ficar doente. Ei, volte sempre, tá? Fique doente e venha logo me ver. Eu usava o volte sempre na farmácia. Digamos que eu tive que ser cortado algumas vezes, porque ninguém quer estar na farmácia. É igual começar o atendimento na farmácia e dizer assim: Oi, tudo bem? Como é que você está hoje? Complicado. E vamos finalmente falar um pouquinho sobre negociação e conflito. O que é a negociação, galera? Negociação é muito mais do que uma técnica, tática e estratégias. Negociar é tudo isso somado, mais as habilidades interpessoais, além de competência e atitude naquilo que você está fazendo. A negociação é uma atividade que coloca você frente a frente com dois ou mais atores. O que são isso? São pessoas que estão no processo de negociação. Eles sempre vão apresentar as suas divergências e interdependências. Eles optam a sempre ver de uma maneira voluntária uma solução mútua, onde os dois casos fiquem ou satisfeitos ou não tão satisfeitos assim, mas equiparados de acordo com aquelas divergências que aconteceram. Então, situações que nós podemos utilizar a negociação. Pedido de aumento para o chefe, afinal de contas a gente quer receber mais e ele vai ter que pagar um pouco a mais por isso. O programa de sábado à noite, chega para o seu parceiro, para sua parceira e pergunta aí, e aí, o que a gente vai fazer hoje? Será se o que você quer fazer é a mesma coisa que a outra pessoa quer fazer? E como chegar a um processo de equilíbrio entre os dois? É um processo de negociação. A flexibilização da quarentena. Será se a população está feliz ao mesmo ponto em de que as autoridades estão contentes com a flexibilização?
isso tem que ser negociado. Então a gente pode ver alguns casos onde essa negociação ela não está sendo feita de forma correta e acaba prejudicando os dois lados da situação. E o último, compra e venda de produtos. Então, quando você está comprando, vendendo um produto, você precisa entrar em acordo com o teu cliente para ver até onde vai pagar, como pagar e a forma com que a gente pode estar tratando esse processo de compra e venda. Quais são os estilos de negociação que a gente pode encontrar e que a gente mesmo pode ter? Eu vou listar 4 para vocês agora e eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho qual desses estilos é o mais apropriado para nosso dia a dia. Sim, nós podemos utilizar todos os tipos de negociação dependendo da situação. Primeiro tipo é a persuasão, onde o negociador ele tenta convencer a outra parte para que aceite a sua ideia. Tenta influenciar a parte contrária, raciocinando, argumentando, fazendo e idealizando propostas e alternativas. Então você não dá muita trela para o próximo. Você que tem razão, então você vai persuadir a outra pessoa de que a sua forma é a mais correta possível. O nome disso é casamento, tá, gente? Brincadeira. Próximo, afirmação. Nesse processo, o negociador ele impõe e julga a parte contrária. Suas propostas e sugestões expõem o seu ponto de vista a despeito da parte com a qual está debatendo. Então, na persuasão, você pode até pedir alguns pontos de alternativas. Na afirmação, não. Você não dá alternativa nenhuma. Ou é desse jeito ou não é. Próximo ponto: atração. Ocorre quando o negociador usa o seu poder de atração, sedução, demonstrando à parte contrária suas fraquezas, reconhecendo seus próprios erros e fazendo com que a pessoa ela vá e concorde com ela, mesmo depois de pedir perdão e aceitar os seus erros. Próximo, gente, a afirmação. Nesse caso, o negociador ele adota uma postura onde entende, compreende a outra parte e as suas propostas e ideias, buscando sempre tentativa de acordo, apoiando a outra parte e colocando no lugar dela quando se for necessária. Então você se coloca no lugar da outra pessoa, você busca tentativas para ver como é que isso pode ser melhorado, entra em acordos e sempre negocia de uma forma onde os dois estejam satisfeitos. Próximo. Ligação. Eu acho que eu confundi aqui. Afirmação, na verdade, essa segunda afirmação é o ponto de ligação. O ponto de ligação é quando você busca ter sempre o ganha-ganha. Ou seja, os dois lados da moeda eles vão ganhar de acordo com aquela postura. Então, os 4 pontos principais são persuasão, afirmação, atração e ligação. Atitudes que devem ser evitadas ao negociar: não entender a outra pessoa, não compreender as mensagens verbais e não verbais emitidas pelo negociador contrário. São sempre 2 pessoas que estão negociando ou mais. Então você tem que observar sempre qual é a mensagem que o outro negociador, além de você, está te passando. Ser impaciente, não dá tempo de decisão da outra parte. Geralmente você vai levar a um tipo de negociação que você vai precisar refazer no futuro. Fazer propostas e sugestões sem ter em mente uma ideia de qual é o estilo de negociador oposto. Então você vai dar uma ideia que, enfim, aquele teu negociador do lado oposto não vai querer. Então não vai chegar a uma conclusão. Ter em mente que a negociação não termina no acordo firmado, mas sim quando esse acordo ele é executado e cumprido. Então nenhum acordo ele é fechado na promessa. O acordo ele deve ser feito, ele deve ser finalizado, na verdade, quando você cumpriu a sua parte e a outra pessoa também cumpriu a parte dela. É naquele momento em que a negociação ela foi finalizada. Outra coisa que deve ser evitada: entrar numa mesa de negociação com a ideia pré-estabelecida de que se encontra em inferioridade em relação ao outro negociador, em relação ao poder ou informação que você tenha. Sempre entre numa mesa de negociação com a cabeça erguida. Por mais que você não ganhe,
a negociação da forma com que você quer. Mas nunca entra com um síndrome de perdedor, porque senão outra pessoa pode tirar proveito de você. Utiliza-se de técnicas inadequadas, desprovidas de qualquer valor moral e ético. Então nunca se faça de pessoa antiética ou amoral para poder chegar a uma negociação favorável para você. Negociar é colocar-se no lugar do outro. Quando você não faz isso, você está praticando um tipo de negociação antiética, amoral. Na verdade, amoral, não tão antiética porque não existe lei de negociação ainda. E o despreparo de fechar o acordo. Quando você tem um desespero muito grande, quando você não está preparado para fechar aquele acordo, você acaba chegando a pontos de erros na tua negociação, onde você não vai estar feliz com a tua negociação, com o ponto que você chegar na negociação, nem a outra pessoa também vai estar feliz com o ponto que chegar na negociação. Então não vai ser uma negociação satisfatória. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa disciplina. Sei que nós tivemos alguns pontos a serem negociados, mas eu estou aberto a receber cada um deles. Espero que vocês sejam muito felizes na atividade avaliativa de vocês. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Um beijo grande do seu professor Gabriel Mota. Falou, galera. Até a próxima.